Eu já achei genial, já achei medonho, já achei insípido, já achei violento. Agora, estou em plena síndrome de pré-lançamento. Não sei mais o que sinto. Morangos Mofados era um livro que eu demorei muito tempo para conseguir ler, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela fala que é um livro que te acha, não é você que acha o livro. Eu lembro que nessas andanças, quando eu era adolescente na biblioteca, eu sempre dava de cara com esse livro, Morangos Mofados. O título é legal, né? E eu levava para casa e eu nunca conseguia passar da primeira página. Então eu demorei alguns anos para entender o que estava querendo dizer, por exemplo. Ele tinha uma questão de redenção. Eu acho que o conto, para mim, que mais marca isso é o Morangos Mofados, o conto mesmo, né? Que é um conto em que o cara tá lá à beira da janela, os morangos estão mofados, aquela coisa de suicídio no ar, e não. O conto é longo, ele vai... E aí tem uma redenção no final. Feito febre, baixava nele às vezes aquela sensação de que nada daria jamais certo. Que todos os esforços seriam para sempre inúteis. E coisa nenhuma, de alguma forma, se modificaria. Ele foi um resumo, só que com muito talento, do que foi essa geração. O Caio vem de uma geração que sonhou a transformação da sociedade, viveu toda a coisa hippie, viveu a ditadura, os morangos mofaram, Strawberry Fields Forever, acabou, não tem mais morango nenhum. O que fazer com tudo isso? E ele soube traduzir isso de uma maneira incrível, né? Conheci o Caio primeiro através da literatura dele, né? Morangos Mofados foi um livro assim que marcou muito a minha geração. Mas eu fui ficar amigo mesmo dele quando a gente escreveu Onde Andará Dulce Veiga. O Dulce Veiga nasceu de uma crônica que o Caio publicou no estado de São Paulo, chamado Onde Andará Liris Castellani. Liris Castellani foi uma atriz mesmo que existiu nos anos 60 e que o Caio gostava muito dela. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu procurei o Caio e falei, olha, eu li essa crônica, achei essa ideia bacana, a gente já se conhece, ele já sabia que eu gostava muito da literatura dele, ele gostava dos meus filmes. Eu falei, então vamos escrever um filme juntos. E foi aí ele me falou de um projeto antigo dele que ele tinha abandonado, que era sobre uma cantora e atriz chamada Dulce Veiga, que na realidade era uma retomada de um personagem do filme A Estrela Sobe. O romance surgiu primeiro como um roteiro, né? Eles fizeram um roteiro e aí o Caio achou melhor escrever o romance para ver se conseguia uma projeção com o romance e daí, a partir daí, fazer a produção do filme. É um clique, que dá um clique misterioso. Onde Andará Dulce Veiga, eu fiquei 13 anos com o livro na cabeça. Eu tentava escrever, não estava pronto, guardava, rasgava. Aí um dia, numa fila de banco, me veio a primeira frase dele, me veio toda a estrutura dele em 5 minutos. Aí eu voltei para casa, sentei e comecei a escrever. Era como se ele tivesse pronto no espaço. Como se durante esses 13 anos eu tivesse escrito ele no espaço. O enredo é a história de um jornalista que escreve uma crônica sobre uma atriz que desapareceu de uma forma misteriosa 20 anos antes. E essa crônica o leva a tentar redescobrir o paradeiro dessa cantora e atriz. Quando a gente escreveu Onde Andará Dulce Veiga, era um filme dos anos 80, filmado nos anos 80. Era um filme contemporâneo, um filme que a gente ia fazer em no que a gente estava vivendo naquele momento. Eu acho que ele teria gostado do filme. Eu acho que ele teria gostado muito do filme, sim. Existe um momento del dia en que pueda olvidar-me de ti. Fui vivendo a minha vida de maneira tão solitária, conquistando minhas coisas, tão no braço, tão sempre sem nada, que aprendi a ter uma enorme admiração por mim mesmo. Vou chegando muito perto dos 50 anos, sem dever absolutamente nada a ninguém. Eu acho que a coisa que mais marcou a carreira do Caio, a vida, e por isso a obra dele e o legado dele é tão relevante, foi a coragem de dizer o que pensava
de sonhar com um mundo possível e traduzir o desencanto desse sonho, a desilusão, sem deixar de continuar sonhando, saber que a ilusão ajuda a viver, mas ter coragem de se fragilizar, ter coragem de levantar e ter coragem de levantar a verdade, de defender princípios, sem hipocrisia. Alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo, para você, para mim mesmo, como sempre tentei ser. Mas por enquanto, e por favor, tente entender o que tento dizer. E a primeira carta é uma carta enigmática, que é de uma pessoa que você vai descobrindo, pelo que o narrador vai deixando passar, que é uma crônica, na verdade, mas tem uma característica muito literária, parece mais um conto, de que ele está preso a uma maca de hospital, enfim. No caminho do inferno encontrei tantos anjos, bandos, revoadas, falanges, gordos querubins barrocos com as bundinhas de fora. Nem tão celestiais assim esses anjos. Os da manhã usam uniforme branco, máscaras, toucas, luvas contra infecções, enquanto outros medem pressão, temperatura. E a intenção é para além dos muros, porque ele fica sempre esperando que, alguém que venha para além daquele muro branco visitá-lo e ele possa contar o que estava acontecendo com ele, que ele ainda não sabia o que era. Imagino que você tenha achado as duas cartas anteriores obscuras, enigmáticas, como aquelas dos almanaques de antigamente. Gosto sempre do mistério, mas gosto mais da verdade. E por achar que esta lhe é superior, te escrevo agora assim, mais claramente. Nem sinto culpa, vergonha ou medo. Voltei da Europa em junho me sentindo doente. Febres, suores, perda de peso, manchas na pele. Procurei um médico e, à revelia dele, fiz o teste. Aquele. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado: HIV positivo. Olha, foi surpreendente, assim, porque ele lidou com muita dignidade. Eu acho que dentro daquele medo que ele tinha já de algum tempo, eu acho que de certa maneira quase que ele se preparou para aquilo. Então, quando ele ficou sabendo, eu achei até o contrário, que ele ficou assim, que deu uma serenizada. A história dele colocar a cara dele numa capa de um jornal de circulação nacional dizendo, em 1994, que ele tinha AIDS, isso é um ato muito corajoso, tem que ser muito macho para fazer isso. Prioridades, escrever. Eu não sei quanto tempo eu tenho, ninguém sabe, mas eu tenho muita coisa para escrever. Outro dia eu estava anotando e eu acho que eu tenho pelo menos uns 6 livros. E eu gostaria de ter tempo e de ter energia para conseguir escrevê-los. Acho que é talvez a única prioridade. Gostaria muito que minhas plantinhas crescessem e dessem flores, e também cuidar delas é uma prioridade. Vocês podem ver que foi uma geração de pessoas, claro, talvez uns mais jovens, mas surgiram pessoas que precisavam abrir a boca. E elas já foram. É Cazuza, é Renato, é o Caio, Ana Cristina César, Vinícius, é a Cassela, é a Júlio Barroso, pessoas que tinham uma coisa muito séria para dizer e que não conseguiriam viver num mundo como o nosso. Eu não sei o que eles estariam fazendo, permanecendo num mundo como o nosso, onde não tem mais espaço para compaixão. Ele traz aquela época, mas ele traz a universalidade a partir do fato de construir o texto literário com um rigor estético muito grande, uma escolha vocabular, um apuro de linguagem,
muito preciso, construção de personagens muito tocantes, né, que fazem com que a obra dele fique. Eu não me lembro nem qual é a carta, eu acho que talvez seja a terceira, né, que ele fala que o Porto Seguro, que a coisa que ele sempre procurou, longe, sempre esteve aqui, né, em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família dele, que na verdade foi quem sempre esteve com ele até o fim. Os muros continuam brancos, mas agora são de um sobrado colonial espanhol que me faz pensar em Garcia Lorca. O portão pode ser aberto a qualquer hora para entrar ou sair. Há uma palmeira, rosas cor-de-rosa no jardim. Chama-se Menino Deus este lugar cantado por Caetano. E eu sempre soube que era aqui o Porto. Um corpo azul dourado. Um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino Deus.